chamado, quem lembra? Alguém lembra? Hã? Que bom, alguém lembra, algumas pessoas lembraram. A vida pede mais. O Elton aí, ó, lembra aí do seminário aí, ó, tô botando em prática aí, ó. Essa série foi um trabalho, sabe, irmãos, que a gente teve de prática de pregação. Claro que eu adaptei para a realidade da igreja, né, mas foi uma bênção. E a gente pôde estudar aqui Tiago, né, de forma, trazendo os temas aqui daquele texto, né. E a gente falou sobre vários temas e foi uma bênção, irmãos. Começar o ano aprendendo sobre paciência, humildade, sabedoria, dependência. Que Deus nos ajude, né? E enxergar que a vida pede mais, o ano pede muito mais. Pede tudo isso da gente, aos pés do Senhor. Hoje nós temos um outro sermão, que está lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 36. Vamos ler os versículos 20 ao 30. Gênesis 36, dos versículos 20 ao 30. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 36, do 20 ao 30, vai falar dos descendentes de Seir. Amém? Todos acharam? Tá bom. Preste atenção, acompanhe comigo na sua Bíblia. Versículo 20. São estes os filhos de Seir, o Horreu, morador da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Esser e Disã. São estes os príncipes dos Horreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Timna. São estes os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefor e Onã. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Dizon, Olibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizã, Endã, Esbã, Itrã, Querã. São estes os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã, Uz e Arã. São estes os príncipes dos Horreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão e o príncipe Aná. O príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã, são estes os príncipes dos Horreus, segundo os seus principados da terra de Seir. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nesse momento, diante da Tua palavra, nós clamamos a Ti. Aplique-a em nosso coração, Pai. A Tua palavra, que é a fonte de vida. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, todos nós sabemos como é viver esperando algo na nossa vida. Com certeza você já esperou alguma coisa. As mulheres já esperaram o filho, né? Gestaram ali, esperar os 9 meses passar. Alguns esperam uma resposta por algo. Esperamos mudanças, esperamos respostas, esperamos portas abertas. Quem está precisando de uma porta de um emprego, né? Ansioso, esperando a oportunidade ali. Esperamos sinais de Deus em nossa vida e muitas vezes olhamos
para as nossas realidades e pensamos: aqui nada está acontecendo. O tempo passa, a rotina se repete, o cenário não muda, e o coração começa a se cansar de muitas vezes esperar respostas, sinais, mudanças. Normalmente nós imaginamos que Deus age onde há movimento, onde há crescimento, Deus age onde há recursos, pessoas preparadas. A gente espera isso, não é, irmãos? Achamos que Deus faz acontecer onde tudo é favorável. Nós temos essa concepção, às vezes muito automática até. Mas a palavra de Deus nos confronta a uma verdade diferente e profunda, irmãos. Deus não está limitado, preste atenção, aos lugares, aos recursos e ao preparo. Deus não está limitado a nada disso. Ele faz acontecer no tempo dele, na hora dele. O Deus das Escrituras é especialista em agir, irmãos, onde ninguém espera. A gente vê diversos relatos bíblicos sobre isso. Ele faz brotar vida no deserto, ele abre caminhos onde não há estrada, ele revela a sua ação em cenários marcados pela simplicidade, pela rotina e muitas vezes pelas dificuldades. O texto que nós lemos aqui, Gênesis 36, aqui leva a um trecho que, à primeira vista, parece para a gente apenas uma lista de nomes. Você não ficou pensando assim? O que o pastor quer falar aqui? Né? Tá meio lelé. Parece uma lista de nomes. Estamos aqui, irmãos. Vamos agora para dentro do texto, em Seir. Uma região montanhosa, seca, difícil. Um lugar onde a vida não era fácil. Se você estudar a geografia, a região ali, nada indicava abundância de coisas ali, de produção, de coisas nascendo, brotando. Ali vivia os horreus, e entre eles os descendentes de Esaú. Lembra de Esaú? Irmão de Jacó, né? O primogênito que vendeu a primogenitura, fora do centro de uma história da promessa, longe de um destaque espiritual. A gente entra nessa história agora aqui, e de repente, no meio dessa genealogia aqui do texto, o texto para, e o escritor aqui, ele interrompe uma lista, olha a lista grande aqui que ele traz, hein? Para destacar um fato simples. Será que você consegue encontrar aí? Alguns encontraram aí. Águas termais aqui. Anás, enquanto apacentava os jumentos de seu pai, encontrou fontes termais no deserto. No deserto, irmãos. Anás não estava procurando algo extraordinário. Ele estava apenas cumprindo uma tarefa. Ele não era um líder, não era alguém conhecido, era um homem comum, irmãos, em um dia comum, realizando um trabalho comum ali. E ainda assim, foi ali, naquele cenário árido, improvável, que algo novo surgiu. Anás encontrou fontes termais no deserto. Fontes de água, especialmente na região seca, significa, irmãos, um alívio, uma provisão, uma bênção extraordinária. E o texto não descreve, o texto não descreve um milagre, mas um anúncio ali que Deus não fala, mas ele
age nas situações improváveis da vida, de forma silenciosa, muitas vezes discreta, mas soberana. Soberana. O registro ele nos ensina que Deus não trabalha apenas em grandes momentos da história, mas também no cotidiano. Ele age em lugares difíceis, em meio à rotina, irmãos. Em meio a pessoas. Simples também. O que parecia apenas um dia comum, se torna então uma história registrada nas Escrituras. E quando há registro, tem um porquê, né, irmãos? Não é à toa que está o registro bíblico. Assim, esse texto ele nos convida, irmãos, a olhar para a nossa própria vida com outros olhares. Talvez Deus esteja agindo em nossa vida onde pensamos que nada está acontecendo. Talvez no meio da rotina da nossa vida, no meio do deserto que possamos estar passando da nossa vida. Ele pode estar preparando fontes de vida e de renovo. E nós ainda não percebemos. Por isso, porque o mesmo Deus do Gênesis 36, irmãos, continua sendo o Deus que faz acontecer onde não está acontecendo nos dias de hoje. Isso eu quero te levar a refletir comigo nesse tema. Deus faz acontecer onde não está acontecendo. Aonde não está acontecendo. O texto provoca esse olhar com mais atenção aonde não está acontecendo. A palavra nos mostra que o silêncio não é a ausência da ação de Deus, do agir de Deus, que a rotina não impede a ação poderosa do Deus que nós temos, irmãos, em lugares secos, no dia a dia. Às vezes nós esperamos coisas extraordinárias, mas há coisas simples que Deus age em nossa vida dia a dia. Mas a gente só espera o extraordinário, né? Mas à luz da Escritura aprendemos que Deus pode estar fazendo acontecer onde a gente não está vendo. E o texto nos leva a fazer algumas perguntas a Ele. Somos levados a perguntar aonde Deus faz acontecer, irmãos. O texto, no versículo 24, conta que são estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é Aná, que achou fontes termais no deserto. A Bíblia aqui ensina que Deus age de maneiras surpreendentes. Muitas vezes esperamos grandes obras do Senhor, que ela aconteça em lugares favoráveis, com recursos favoráveis, com pessoas preparadas, né? Não, pessoas ali são muito preparadas, por isso aconteceu. E muitas vezes subestimamos até o poder e o agir de Deus. Pensamos que os recursos financeiros que favorecem, mas a gente esquece que até isso é provido por Deus. É Ele que dá o recurso. Na hora que Ele quer, né? No momento que Ele quer. Mas o texto nos mostra exatamente o contrário. Deus faz acontecer onde ninguém espera. A descoberta de fontes termais ilustra isso. Essas águas tinham um valor medicinal, irmãos. Traziam alívio, traziam cura, traziam renovação. E o mais impressionante não é apenas a existência de fontes, mas é aonde elas foram encontradas. O texto diz que foi aonde? No deserto. Isso nos ensina algo profundo sobre o modo como Deus opera. O primeiro modo como Deus opera é que Deus faz acontecer em lugares difíceis, queridos. O deserto é um lugar fácil? Brota tudo? Tem água a todo instante? O texto menciona moradores de Seir,
um nome que remete à aspereza, um terreno rude, uma região árida. Nada ali sugeria vida abundante, queridos. Ainda assim, exatamente nesse ambiente aqui, improvável, que as fontes surgem. Isso revela que o deserto não limita o agir do nosso Deus poderoso e soberano, aonde o homem vê escassez. Deus pode esconder provisão à sua vida, onde parece não haver futuro. Deus já preparou recursos. Imagino que nossa irmã Nilda ali teve uma hora que passou um desespero. Meu Deus, que situação difícil. Como vou sair disso? Será que viva? Deus proveu o socorro a ela naquele momento. O lugar difícil, queridos, não impede o milagre de Deus acontecer, e muitas vezes é o palco escondido por Deus para manifestar a glória dele, o seu poder, a sua grandiosidade, a sua majestade. Não subestime o Deus que nós temos. Deus faz acontecer até em lugares difíceis. Quando perguntaram lá com Natanael, quando Natanael perguntou lá, pode vir algo bom de Nazaré? Olha o menosprezo pelo lugar. Será que um Salvador, um Messias pode vir de Nazaré? O Messias veio de Nazaré. Foi o Salvador do mundo. Não subestime os lugares difíceis, irmãos. Não subestime. E Deus também faz acontecer em trabalhos difíceis. Aná não era um líder, um sacerdote, um homem de destaque ali. Ele estava apenas apacentando os jumentos de seu pai, Zibeão. Um trabalho simples, repetitivo, socialmente pouco valorizado. E é nesse contexto comum, queridos, comum, quase invisível, que Deus permite uma descoberta extraordinária. Isso nos ensina que Deus age no ordinário da vida, queridos. No ordinário da nossa vida. Ele não depende de cargos, de títulos, de posições elevadas. Não depende disso. O agir dele não está atrelado a isso. A fidelidade no prover diário é muitas vezes o lugar onde Deus revela o propósito dele em nossa vida. Então, queridos, Deus faz acontecer em trabalhos também difíceis, invisíveis, comuns. Não subestime o agir de Deus. Aonde Deus colocou, na ocupação, na formação ou no trabalho que você desempenha. Por mais que você se ache invisível ali, o agir de Deus está naquele lugar, através da sua vida. Deus faz acontecer também em tempos difíceis. O texto, ele não descreve um período de prosperidade espiritual, ele não descreve um período de prosperidade social. Pelo contrário, aqui há um silêncio sobre outros feitos. Podemos sugerir que eram até tempos difíceis, tempos áridos, tanto físico como espiritual. E é nesse contexto que se aplica Provérbios 25:2, que diz: a glória de Deus é encobrir as coisas. Deus, muitas vezes, irmãos, oculta seus tesouros até o momento certo, a hora certa. Nosso Deus não se atrasa. Quando tudo parece estagnado, Deus pode estar preparando algo novo. A ausência de sinais visíveis
não significa a ausência da ação, do agir divino de Deus. Deus faz acontecer em tempos difíceis. E faz acontecer até com pessoas difíceis. Irmãos, e quantas pessoas difíceis nós temos em nossa vida? Com certeza você já identificou que eu sou difícil em alguma área. Com certeza. Eu não tenho vergonha disso não, irmãos. Eu sou alguém no processo de santificação. Assim como cada um de nós. A gente vai enfrentar pessoas difíceis na vida. No trabalho, em casa, na igreja. E graças a Deus aqui na igreja a gente pode ter plena convicção que nós estamos no processo de santificação, né? E o Espírito Santo nos ajuda, né? Graças a Ele por isso. Nos mostrando pontos de acerto para caminhar, voltar ao caminho certo, irmãos. Deus faz acontecer com pessoas difíceis. Os descendentes de Edom vêm de Esaú, um homem conhecido pela impulsividade, tanto que ele vendeu a primogenitura dele, o desprezo que ele teve pela primogenitura dele por um prato de lentilha ali, né? Talvez tão esfomeado que nem pensou na consequência, foi ali, no impulso da fome. Um histórico complicado, uma linhagem marcada por conflitos ali. Ainda assim, Deus escolhe agir ali e faz acontecer no meio de pessoas difíceis e até mesmo através delas. Aná, filho de Zibeão, não é apresentado como alguém extraordinário, irmãos, mas foi usado por Deus para encontrar ali aquilo que ninguém encontrou, fontes termais de renovo para aquele lugar, para aquelas vidas. Isso nos lembra que Deus não depende da nossa perfeição, da tua perfeição, da perfeição humana, queridos, para cumprir os planos dele. Ele não depende, ele não está condicionado, porque nós somos falhos, nós somos limitados. Mas ele age com pessoas limitadas e imperfeitas como eu. E é uma grande honra ser usado por Deus. É uma grande honra Deus achar graça de mim e me usar nessa vida. Mas ele não depende de mim, irmãos. Ele não depende de mim. Não depende de mim. Pessoas quebradas e imperfeitas como nós. Mas que ele escolhe e nos dá a honra de ser participantes de um plano perfeito criado por ele, desde a fundação do mundo. Que coisa maravilhosa, então, irmãos. Deus faz acontecer com pessoas difíceis também, e imperfeitas, no processo de santificação, como eu e você. Deus faz acontecer onde não está acontecendo. Lugares, trabalhos, tempos e pessoas complicadas, como eu e você. Essa verdade, pelo menos para mim, me consola, me exorta e me fortalece, e deve nos fortalecer como igreja, que não há cenário fora do alcance e do poder do nosso Deus soberano e poderoso. Aonde parece não haver nada, Deus pode fazer brotar fontes. Fontes que geram vida, irmãos. Não subestime o agir de Deus. Deus faz acontecer onde não está acontecendo. Creia que Deus pode fazer acontecer nesse lugar, irmãos. Aquilo que ninguém nunca viu. Um avivamento que nunca houve antes. Pessoas que possam se render verdadeiramente a Cristo. Que o Evangelho possa adentrar em cada lugar, cada trilha, cada cachoeira desse lugar aqui. Que
que a maconha não tenha poder sobre esse lugar e nem seja mais a forma desse lugar ser conhecido, mas pelo agir de Deus nesse lugar que faz brotar vida. Meu irmão, não tenha medo, tenha fé. E seja esse que vai arregaçar as mangas e vai ser participante da ação de Deus nesse lugar, no seu trabalho, na sua família. Deus faz acontecer onde não está acontecendo. E depois de entender onde Deus faz acontecer, a pergunta natural é: quando é que Deus faz acontecer? O texto caminha no versículo 24, a parte final vai dizer: quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Aqui ele vai mostrar que o agir de Deus, irmãos, não é aleatório, nem é desconectado da nossa caminhada, viu? Há atitudes e posturas que, embora sejam simples, criam ambientes onde o nosso Deus manifesta a sua ação soberana. Existem ambientes que Deus cria e manifesta a sua ação soberana. Deus faz acontecer, irmãos. Quando nós obedecemos aos nossos superiores. Zibeão era um príncipe. Isso levanta a pergunta importante: por que um filho de um príncipe estava apacentando jumentos? Será que não tinha um servo? Será que não havia alguém mais adequado? Se você me entende, né? Filho de um príncipe? Será que tem mais alguém mais adequado? Posso fazer esse subserviço? Muitas vezes a gente pensa que é assim, né? Exercer essa função. Justamente aí é o ponto. Aná não escolheu a tarefa, queridos, mas ele aceitou a ordem. Ele se submeteu à autoridade de seu pai, a obediência o colocou no lugar onde Deus havia preparado o extraordinário ali. Isso me ensina e nos ensina que Deus honra a obediência, mesmo quando parece nos rebaixar ou nos colocar numa função que nós julgamos: isso não combina comigo. Isso não combina com o meu status. Isso não combina com a família que eu tenho. Muitas vezes nós queremos os resultados de Deus, mas resistimos aos caminhos que Ele usa. Isso é uma forma de subestimar o poder e o agir dele, irmãos. No caminho da obediência, ele sempre nos leva a um centro da vontade do Deus soberano. Por isso, creia que Deus faz acontecer quando a gente é obediente. Obediente às nossas autoridades, irmãos. Mas quando também Deus faz acontecer, quando nós enfrentamos a rotina. Não sei você, mas às vezes eu me chateio com a rotina. O dia de Aná não tinha nada especial. Era o mesmo de sempre. Imagina comigo, levar o jumento, buscar a água, conduzir o rebanho, voltar e repetir isso no outro dia. Imagine quão cansativo, quão previsível. Se você gosta de novidade, então vai achar um tédio. Essa é a verdade. E é exatamente aí que Deus age. Nós gostamos de novidade, irmãos, de mudanças rápidas, de experiências marcantes. Mas deixa eu te falar uma coisa. A vida real é feita de rotinas. No trabalho, na família, no casamento, na igreja. Fugir da rotina é fugir da própria vida, irmãos. Não estou falando de um dia que você faz um passeio, né? Mas o dia a dia tem rotinas.
A rotina, quando ela é vivida com fidelidade, irmãos, não é inimiga da fé. Ela é um campo onde a fé é exercida por nós, por mim, por você. Deus não precisa de um dia extraordinário para fazer algo extraordinário em nossa vida. Ele age no comum, no previsível, no aparentemente monótono. O agir dele não depende de quando nós achamos apropriado. Deus, olha só, amanhã é segunda, tá? Então, se puder, meio-dia chegar aquele e-mail que eu estou esperando há tempos, ou aquele telefonema que eu estou precisando, será ótimo. Não se limita, irmãos, à nossa rotina. Ele faz acontecer quando Ele quer, a hora que Ele quer, no momento. E creia que é o melhor momento. É o momento do nosso Deus, Criador. Deus faz acontecer, irmãos, quando a gente persevera no compromisso. Aná não desistiu, ele perseverou, continuou cumprindo a responsabilidade, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem saber que aquele dia seria um dia diferente dos outros. Perseverança é permanecer fiel, irmãos. Quando nada parece estar acontecendo, eu permaneço firme no Senhor, sabendo que Ele tem o melhor para mim. É justamente nesse ponto que Deus costuma agir. Muitos de nós desistimos. Tem um ditado popular: chuta o pau da barraca, chuta o balde e segue a vida, abandona o compromisso porque não vem o resultado. Irmãos, até o WhatsApp te acelera porque a gente não tem paciência, né? Para poder escutar muitas vezes o tom que a pessoa está falando. Se a pessoa for falar pausadamente, te dá até nervoso e você, 2%. Não é assim que nós fazemos? Mas Deus age no tempo certo, irmãos. E esse tempo sempre encontra pessoas perseverantes. Aná não saiu procurando fontes termais, ele saiu para cumprir uma missão e quando permanecia fiel, Deus fez acontecer no improvável, no lugar improvável. E ele pode testemunhar isso. Irmãos, Deus faz acontecer quando escolhemos obedecer. Quando enfrentamos a rotina com fidelidade em nossos dias. Quando perseveramos com compromisso, mesmo sem garantias visíveis. É pela fé que nós enfrentamos nosso dia no autor e sustentador da nossa fé, Jesus Cristo, Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Que disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos tempos. O agir de Deus não está preso ao momento espetacular, mas a fidelidade da vida cotidiana, irmãos. Quando obedecemos, quando permanecemos, quando perseveramos, Deus trabalha, mesmo quando nós não percebemos. Existe uma música que, muitos anos atrás, na minha adolescência, a gente fez um musical, Esaú e Jacó. E eu lembrei dessa música, ela diz assim: mesmo que você não veja o seu agir, Ele está sempre a trabalhar e o caminho irá abrir, mesmo que as circunstâncias digam não. Ele tem sempre o melhor. Creia em Deus que irá cumprir. Sua palavra, irmãos, é fiel.
Nós cremos num Deus que faz acontecer soberanamente onde não está acontecendo. Não limita a quando a gente acha conveniente. É o tempo dele, é a hora dele. Então, até aqui nós vimos aonde, quando Deus faz acontecer. Agora o texto conduz a algo mais profundo. Quem Deus é e quando Ele faz acontecer os atributos de Deus na vida de Aná, irmãos. A história de Aná não é, em primeiro lugar, sobre um homem que encontrou fontes, mas sobre um Deus que se revela por meio dos seus atributos. Os atributos de Deus. Ele é soberano, irmãos. Nada acontece em nossa vida, na história da nossa vida, por acaso. Não existe o acaso, existe o plano de Deus, a soberania de Deus. O texto aqui, ele fala que Aná saiu para apacentar, encontrou fontes termais. Muitos vão dizer, foi o acaso, foi o destino. Os da cultura oriental vão dizer Maktub. Estava escrito. Mas a gente crê na soberania de Deus se cumprindo. Ainda assim, isso mostra que Deus já havia revelado aquele momento, aquele achado. O nosso Deus, irmãos, é soberano para determinar não apenas o que acontece, mas com quem acontece. Ele abre os nossos olhos no tempo certo, ele permite a percepção correta e conduz os passos sem que muitas vezes as pessoas percebam. O que para Aná parecia coincidência, na verdade era providência divina sobre a vida dele e sobre ali os horreus. Nada escapa do controle de Deus, irmãos. Ele governa no ordinário e no extraordinário, no esperado, até aquilo que pode estar monótono em nossa vida. Deus pode nos surpreender. Quando Deus faz acontecer, ele não improvisa como a gente. Ele executa o que já estava nos seus planos, que são eternos. Eternos, irmãos. Um outro atributo de Deus é o seu poder. Ele faz brotar vida aonde não há. Não há. Fontes termais no deserto. Não são apenas um detalhe geográfico ali, do relevo ali, da região ali. São uma declaração de poder do nosso Deus, onde não havia sinais de vida abundante. Deus faz brotar águas, irmãos. Isso aponta para um Deus que não depende das condições naturais para agir. O poder de Deus não está limitado pelo ambiente, pelo contexto, pelas circunstâncias. Ele transforma lugares secos em fontes, escassez em provisão, impossibilidade em oportunidade, irmãos. O mesmo Deus que fez jorrar água no deserto é o Deus que continua operando com poder e graça hoje em nossa vida. Creamos nisso cada dia mais, irmãos. Quando Deus faz acontecer, ele mostra que o impossível não é um obstáculo para ele, mas é manifestação do seu poder, da sua graça sobre nós. E deve ser mais uma oportunidade da gente exaltar o seu poder e sermos gratos a ele. Mais um atributo de Deus é o amor que ele tem, o amor cuidadoso. Ele vê e escolhe pessoas comuns. A gente fica se perguntando, por que Aná? Ele não era um príncipe, era o filho. Não era destaque, não era um líder, não era influente. Ou tinha estudado, ou tinha pós-graduado, pós-doutor ou tal. Era alguém comum, invisível aos olhos humanos. E isso revela algo precioso, o amor
de Deus é pessoal, é cuidadoso. Deus poderia ter permitido que qualquer um encontrasse fontes, mas ele escolheu Aná. Isso não é favoritismo, irmãos. Ele é um favorito de Deus. Não é isso. Foi graça. Foi graça de Deus. O amor de Deus se manifesta no cuidado com aqueles que ninguém nota, mas que ele vê perfeitamente. Ninguém passa desapercebido sobre o Senhor, irmãos. Não há filho preferido do Senhor. Todos que se renderam e foram alcançados por ele são filhos, co-herdeiros com Cristo, que vivem no processo da santificação cada dia mais, se amoldando a Cristo. Deus conhece o esforço silencioso, a fidelidade não reconhecida, o coração que permanece firme quando Deus faz acontecer na vida de alguém. Ele está demonstrando o seu amor por nós, irmãos. Por nós. Na vida de Aná, Deus se revelou como soberano, que governa cada detalhe, poderoso, que fez brotar fontes no deserto, amoroso, irmãos, amoroso, que cuidou e escolheu pessoas simples para o seu propósito. Quando Deus faz acontecer aonde não está acontecendo, ele não apenas muda circunstâncias, ele se revela a si mesmo, irmãos. E conhecer quem Deus é vale mais do que qualquer fonte descoberta, irmãos. Conhecer quem Deus é vale mais do que qualquer tesouro dessa terra. Porque nos dá vida, nos dá esperança eterna. Quando a gente olha para essa narrativa aqui, que parece um trocentos nomes, muitos nomes, aprendemos uma verdade que confronta a nossa maneira natural de pensar. Deus faz acontecer, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Ele não depende do cenário favorável, não depende do momento extraordinário, não depende de pessoas perfeitas ou capacitadas. Ele age no deserto, na rotina, no silêncio, na simplicidade. Aná saiu para cumprir uma responsabilidade que poderia fazer todo dia pela manhã. Apacentar os jumentos ali. Não imaginava que aquele dia seria diferente. Mas enquanto permanecia fiel, Deus estava trabalhando. Isso nos ensina que o agir de Deus muitas vezes não vem acompanhado de barulho, mas da providência dele. Da providência dele. Talvez você esteja vivendo um seir, um tempo seco na vida. Um tempo repetitivo na vida. Uma rotina que está sendo cansativa e monótona. Sem sinais visíveis de mudança em sua vida. Mas a palavra de Deus, ela vem nos lembrar escancaradamente que o silêncio de Deus não é ausência do seu agir soberano, irmãos. Onde nossos olhos veem apenas rotinas, Deus pode estar fazendo acontecer. E no momento certo, veremos. Por isso, não despreze o lugar onde você está, o seu trabalho. Não despreze. Não despreze o que você faz, irmão. Não despreze o trabalho que Deus te colocou para ter o sustento da sua família, da sua casa. Nem o tempo que você está vivendo seja um deserto
esteja em um momento monótono da sua vida, não despreze o momento. Creia na providência dele, na sustentação dele. Busque o Senhor, se aprofunde dele. Permaneça fiel, obedeça ao Senhor. Persevere nele. O mesmo Deus que fez brotar águas e fontes no deserto continua soberano, poderoso, amoroso sobre sua vida e sobre a minha vida. Quando Deus faz acontecer, não é apenas para mudar circunstâncias. É para revelar quem Ele é, irmãos. Soberano. Providente. Sustentador das nossas vidas. Creia nisso. Fixe seu olhar nisso. Num Deus que faz acontecer. Num Deus que está fazendo. Mesmo que na rotina da vida a gente não veja o agir dele. Mas ele está sempre a trabalhar. E o caminho irá se abrir. Na hora certa. No tempo certo. Na hora dele. Quero orar por você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Ó Deus, misericórdia de nós. Quantas vezes subestimamos o Senhor, Pai? Subestimamos o teu agir. Por achar que nada pode acontecer de diferente ali, Pai. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor não depende das nossas circunstâncias, do nosso tempo, do que a gente espera ali. Mas o Senhor tem o tempo certo, o lugar certo, o momento certo. Obrigado, porque o Senhor está sempre a trabalhar, Senhor Deus, no nosso ordinário, na rotina da nossa vida. O Senhor tem nos cercado de saúde, tem nos cercado da família, com todas as dificuldades que a nossa família tem, Pai. Não temos família perfeita, Pai. Pelo contrário, temos muitas lutas, às vezes, dentro da nossa própria casa. Ó, Pai, revigora a nossa fé, Pai. Na Tua soberania, no Teu governo. Sobre nossa vida, sobre o mundo que nós estamos, Pai. Revigora a nossa fé. Que possamos crer cada vez mais que o Senhor está sempre a trabalhar, Pai. Os seus planos são melhores do que o nosso, Pai. Tire, Senhor Deus, de nós o falso engano de que a gente consegue ter o controle dos nossos dias, dos nossos projetos. Tire de nós, Senhor Deus, que vai ser mais uma segunda-feira que vai iniciar amanhã, que vai ser mais uma semana, mas que possamos ter em mente que será uma semana onde o Senhor agirá, mesmo que não vejamos claramente o teu agir. Ó Deus, nos dê uma fé perseverante no Senhor. Um dia o Senhor nos encontrou, um dia o Senhor nos resgatou, um dia o Senhor nos encheu de esperança. Que possamos cada dia mais dar graças ao Senhor e sermos revigorados pela esperança viva, que é o Senhor em nossa vida, Pai. Crer que o Senhor faz acontecer, Pai. Lugares improváveis, com pessoas difíceis, tempos difíceis. Nada desse mundo
é limitador do Senhor, Pai. Porque o Senhor é soberano. A Ti nós entregamos toda a honra e glória, Pai. Ao Senhor que nos resgatou, nos livrou e tem um plano que é bom, perfeito e agradável para os nossos dias, para a nossa vida, para a nossa família, para a Tua igreja, para esse lugar chamado Sana, para a cidade de Macaé, para o estado do Rio, para o Brasil, para esse mundo, Pai. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.